e a saudação do irmão Jean Carlos Nunes. A paz do Senhor, irmão Jean. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Fray Ramires, irmão Leandro Rubim, ao jovem Samuel Ramires, que está dedilhando de maneira perfeita esta gaita profissional que ele tem. Muito bonita essa gaita aí do Samuel. E mais uma vez também ali o técnico de som, nosso querido amigo, irmão Kevin. Que Deus abençoe a amada audiência da Rádio Kairos. É um prazer estar aqui pela 5ª vez consecutiva. Deus é bom em todo o tempo. É o 5º programa que estamos aqui abordando destes acontecimentos que retratam a escatologia bíblica. Nós esperamos que nesta oportunidade mais esclarecimentos à luz das Escrituras poderão ser elucidados para a glória de Deus, irmão Frei. Glórias a Deus. Então vamos dar início, né, irmão? O senhor já pode fazer esta introdução para nós aí sobre o assunto, né? A distinção do trono branco para o que nós estava tratando, que era o Tribunal de Cristo, pois nós não estava tratando do trono branco ainda não chegamos, ainda há uma distinção, né? E vamos estar falando, concluindo aquilo daqueles que não serão arrebatados, né? Então, o senhor pode dar início na introdução, faz favor. Perfeitamente, irmãos. Então, nós precisamos fazer a distinção sobre estes dois tipos de tribunal. Baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós temos o tribunal de Cristo. E ali o termo, a expressão no grego, é bema. Portanto, no bema de Cristo, ou no tribunal de Cristo, somente comparecerão os salvos, tanto aqueles que farão parte do grupo do arrebatamento, ou seja, dos salvos vivos, e daqueles que terão seus corpos ressuscitados. Estes dois grupos participarão, incluindo ao grupo daqueles que terão seus corpos ressuscitados e, portanto, terão um corpo glorioso, imortal, indestrutível. Nós também aqui incluímos os salvos do Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento ele apontava, Kevin, para Jesus, como nós já explicamos aqui em programações anteriores. Portanto, ali no Tribunal de Cristo será um ato de recompensas e galardões. Mas haverá, de certa forma, e aqui também já foi anteriormente ensinado no programa Discípulos, uma prestação de contas dos salvos. E ali, conforme o irmão Leandro, de maneira exemplar, disse em uma de suas falas, será provado o feno, a palha, o ouro, a prata, ali significando as nossas obras. Sendo assim, no Tribunal de Cristo, não haverá em primeiro lugar, amada audiência, tristeza. Não haverá nenhum sintoma de dor, de remorso, até porque todos estarão na plena alegria do Espírito Santo, na presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Aí eu lhe faço uma pergunta. Será que um de nós, estando na presença do Senhor Jesus Cristo, irmão Leandro, seremos capazes de termos o sentimento de tristeza? É praticamente impossível. E esse momento vai acontecer no intervalo daquilo que se acredita do arrebatamento, juntamente com as bodas do Cordeiro, e nós estamos aqui recapitulando tudo que já foi dito, ensinado, explicado à luz das
Escrituras. É um intervalo de tempo onde somente a igreja terá este gozo e privilégio indizível. Agora, quando nós tratamos do trono branco, aí nós precisamos refletir. Primeiro, o trono branco vai acontecer após o milênio. Essa é uma linha de interpretação escatológica. Se assim for, o grande tribunal de Cristo acontece após o arrebatamento e o trono branco acontecerá após o milênio. Você não pode confundir estas duas situações escatológicas. E no evento do trono branco, somente comparecerá os ímpios de todas as eras, épocas. Sendo assim, ali será um momento de dor, de sofrimento. Aí sim podemos usar a conotação de tristeza, de remorso, de lembranças, e não haverá volta. Todos que ali estiverem enfileirados no trono branco serão julgados pelo próprio Senhor que estará assentado no trono. E Deus julgará todos os ímpios, todos os ditadores, todos os tiranos, todos os homens cruéis. E quando eu falo aqui o termo homem, se referindo à natureza humana, homem, mulher, todos aqueles que se opuseram a Deus, se rebelaram ao Senhor, todos aqueles que não reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, escarneceram da palavra, do ensino, da Bíblia, do Evangelho. Não haverá argumentos que possam convencer aquele que está sentado no trono branco. E aqui cabe também uma ressalva. Crentes que nunca amaram ao Senhor, irmão Leandro, a sua palavra, estarão lá. Falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, falsos obreiros, estarão lá também. Falsos irmãos estarão lá. Não haverá como colocar uma maquiagem, não haverá como disfarçar, não haverá como tentar fugir do trono branco. Aquele que perscruta o coração, que sabe todas as coisas, o seu próprio olhar, sem unicamente ele lançar uma palavra aos réus, já será o suficiente para condená-los. O mesmo amor de Deus que hoje está na terra, através do seu olhar, da sua palavra, da sua mensagem de perdão, o olhar de Deus no trono branco será de juízo e condenação. Eu não tenho como dizer a você categoricamente como será, irmão Fray, a expressão daquele que está sentado no trono. Mas o que podemos saber é que será um tribunal de condenação. Então não haverá motivos para sorriso. Isso é fato. Não haverá motivos para sarcasmo, para riso, para deboche, para piadas, para anedotas. Será um julgamento definitivo, onde
O Senhor que criou a vida, irmão Fray, lançará corpos, guarde isso, audiência, para o lago de fogo, juntamente com Satanás, o anticristo, falso profeta, os demônios. Aquele 1/3 do céu que caiu. Sim, 1/3 do céu que se rebelou contra o Senhor naquele levante de Satanás que está profetizado nas Escrituras. Sabe o que isso significa? Você sofrer eternamente não podendo morrer, porque o corpo será ressuscitado. Aí falamos da segunda ressurreição, irmão Leandro. Porque na primeira ressurreição é só para os salvos que morreram em Cristo Jesus. Mas na segunda ressurreição é para todos os ímpios que já existiram até aquele momento. E serão ressuscitados para serem condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Ali é o Guiena, que nós já explicamos, irmão Fray. E muitos vão dizer, né? Senhor, Senhor. E ele não vai reconhecer, né? E essa expressão que o Senhor fala, que está no Evangelho de Mateus, quando chega aquela multidão e diz: Senhor, Senhor, mas nós profetizamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome. Aí veja exatamente o que Jesus vai falar. E ele diz assim, ó: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí a expressão, irmão Leandro, no original, ali no grego, essa expressão, irmão Fray, eu não te conheço. Aí a gente precisa sublinhar. A expressão não te conheço significa, em outras palavras, numa ideia bem simplificada, é Jesus dizendo o seguinte: eu não tenho intimidade com vocês. Eu não vos conheço porque eu não tenho intimidade, eu não faço parte da vida de vocês e vocês não me representam. Então veja, e ali é um contexto, aparentemente, e nós somos de confissão pentecostal no sentido porque nós cremos nos dons espirituais, mas de maneira equilibrada, ordeira e de acordo com as Escrituras. Mas ali o contexto é de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, porque apresenta-se dizendo: nós profetizamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome. E aí já faz cair por terra que os dons não são critérios para uma vida cristã que agrada ao Senhor. Aí já cai duas teses por terra, né? Porque uma é que os cessacionistas não estão nesse grupo aí, né? Nessa seleção aí, né? Então tá tratando de nós, do nosso grupo, né? Então quer dizer, irmão Gê, que Sim, senhor, os dons espirituais não te dá a certeza, não é um requisito que tu usa os dons espirituais para ter um galardão lá na terra, lá no tribunal. Ele é descartado. Ele é descartado, irmão Leandro. Aí qual é o requisito ali? É o fruto O fruto do Espírito Santo. é o fruto do Espírito Santo. Porque veja bem, nós trabalhando dentro de uma coerência bíblica, o dom, a palavra dom ali é dádiva, presente. Significa que o dom foi algo recebido, então não é meu. Então foi o Senhor que nos deu. E até o último dia de vida daquela pessoa, até mesmo que ela esteja lá, até o último dia de vida, ela, mesmo que ela não sirva a Deus, ela ainda tem aquele dom na vida dela. Verdade. E aí nós precisamos lembrar, irmão Leandro, que existem os dons espirituais, existem os dons naturais, que a pessoa também recebe, que são as habilidades, né? Então tudo isso faz parte dos dons. Claro que os dons espirituais são aqueles que é para a edificação da igreja, porque são chamados dos dons especiais, os dons de ordem sobrenatural. Sim, e nesse versículo que o irmão leu aí, a gente está bem claro que o dom esses dons que a pessoa chegar diante do rei e ele disser que não vos conheço, são dons que foram usados para edificar a igreja. Até vamos encontrar, irmão Fray, por favor, esse texto
que é importante, né, irmão Leandro? Para não ficar em nossas palavras, porque é a própria expressão do Senhor Jesus que fala ali desse grupo que aparentemente conheceu a mensagem, esteve ali envolvido nas questões que falam a respeito do Evangelho, porque ali Jesus está profetizando de uma geração futura e ele já está vislumbrando uma igreja. Qual que é o capítulo? Vamos encontrar agora mais adiante no Evangelho de Mateus. O senhor coloca a expressão "não vos conheço", tem como encontrar? Só pela busca aqui. Isso, não vos conheço. E também tratando desse assunto, irmão Jean, ele também nos deixa bem claro que as obras, que o justo vai ser julgado e vai no tribunal e receber o galardão, também não entra naquela parte onde fala em Efésios 2 ali. Não quer dizer que tu vá praticar obras para ser salvo. Tem muitos que têm e fazem essa confusão também, né? Eu tenho esse dom, eu tenho que fazer e fazer para impressionar Deus, para que Deus me veja aqui. E de maneira escatológica, irmão Leandro, que também é necessário nós trazermos essa informação bíblica, nós estamos hoje numa era de desinformação bíblica, o que é lamentável. Porque veja bem, um dos sinais que antecedem a volta de Jesus, é importante nós falarmos isso, porque nós estamos apoiados nas Escrituras. Não é Mateus 7:23. Evangelho de Mateus 7:23. Irmão Leandro está afiado nas Escrituras, graças a Deus. Um dos sinais, irmão Leandro e irmão Frei, que precedem a volta do Senhor Jesus Cristo, Kevin, não é de um suposto avivamento mundial. Não existe base bíblica para isso. Também não é de proliferação de sinais, milagres e distribuição de dons espirituais na igreja. O sinal é o engano. O sinal, ele veio para enganar, né? Que diz ali, né? Muitos viriam em meu nome, fariam sinais, prodígios, maravilha, e, se possível, enganariam a muitos. Enganariam até a os muitos. escolhidos. O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso quando ele escreve as suas 2 cartas para Tessalônica, porque Tessalônica ali é a igreja que mais estava interessada sobre a volta de Jesus, sobre a ideia do arrebatamento, dos sinais dos tempos. E o apóstolo Paulo é muito enfático a respeito disso. E ele vai deixar esclarecido essa ideia. E dentro de todo o panorama escatológico, tanto nos sermões proféticos do Senhor Jesus, do próprio apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, do apóstolo João, eles vão nos dar a entender que o que vai acontecer é engano. Eu não estou dizendo com isso que não pode ocorrer sinais, maravilhas e curas no meio do povo, mas essa não será a normativa que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Então esse suposto avivamento, isso é uma tradição, isso é uma fábula. Nós gostaríamos que isso fosse verdade, mas não é uma verdade bíblica. Isso é apenas algo que nós podemos acreditar pela fé. Nós podemos desejar, né? Desejar, mas biblicamente o que vem daqui para frente é engano, é falso evangelho, é o engodo de Satanás, a infiltração das heresias no meio da igreja. Sendo assim, não tem como nós considerar que vai acontecer um avivamento mundial. Pode acontecer, para a glória de Deus, irmão Leandro, o que está acontecendo aqui no programa Discípulos. Isso é sinal de avivamento, porque Bíblias estão abertas, estudos bíblicos estão sendo aqui realizados, a audiência está com as Bíblias em suas casas. Então isso sim é um sinal de avivamento específico e local, mas não de forma abrangente. Eu estava fazendo um estudo meio breve sobre avivamento e eu descobri, estudando, eu me deparei com um grande avivamento que aconteceu e não é citado como avivamento. Foi na situação de Estevão. O que Estevão fez, né? Ele viu a necessidade, foi designado a fazer, se preparava, né? E estava cheio do Espírito Santo
e o que ele recebeu, né, com aquilo ali. Então é esse avivamento que nos mostram a querer, né, que todo mundo vai se amontar e vão se inchar e vão fazer aquele movimento corpóreo que a gente já conhece. Sim, senhor. E pensando, né, que vão receber um galardão por causa disso daí, né. Estevão recebeu uma perseguição, um apedrejamento, porque ele estava cheio do Espírito Santo e estava avivado. O que era avivado? Estavam parados, não cuidavam das viúvas, dos órfãos, das pessoas necessitadas, e Estevão se avivou a fazer. E o Espírito Santo encheu Estevão. Então, o que nós queremos abrir os olhos, né, da nossa audiência é que as obras que nós fizemos, elas não são mérito para nós ter crédito com Cristo, com Deus. Nós sempre somos devedores a Deus. Nós temos que nos colocar na consciência que na nossa condição humana que somos e fraco, e não há... A Bíblia diz que olhando não encontrava um justo sequer. Por que hoje nós seríamos mais justos que os outros irmãos da fé que morreram, que foram queimados, foram devorados por leão, foram cerrados ao meio de ponta cabeça, foram esticados em cima de uma cunha até se partir seu corpo no meio, foram queimados em praça pública, foram queimados, não existia pneu na época, mas eles colocavam tudo que tinha embaixo da pessoa ali, colocavam fogo e assim eram queimados vivos, né? E assim eles eram, o que tinha acontecido com eles? Eles estavam avivados, estavam falando do Evangelho, e a Bíblia e a história vai nos mostrar que foi o momento em que mais os cristãos cresciam na fé e na intimidade com Deus. Eu estava vendo também um estudo que nos mostra vergonhosamente que de cristão, se tu pegar uma tabela, parece que não é verdade, mas não se encontra mais que 30% de cristão no mundo assim em geral. É fraco, é muito pouco. Imagina o quanto nós tínhamos que já ter evangelizado, né? 30% nós perdemos para os afrodescendentes, perdemos muito para os, até mesmo para budista, perdemos para vários outros na evangelização, na propagação desse Cristo, né? É vergonhoso isso daí para um cristão que tem geralmente uma máquina boa, máquina que eu digo é uma igreja, né? Tem um templo, tem pessoas, tem tudo para fazer de tudo. Irmão Fray, para a glória de Deus, irmão Leandro, com a permissão dos irmãos do programa Discípulos, irmão Paulinho Rios, ele diz paz do Senhor aqui na audiência em Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. E ele envia um abraço à irmã Vaneide Costa. Olha o que ela enviou aqui, ó. A paz do Senhor Jesus, peço oração pela minha filha Deise, que está afastada da igreja. Sou aqui de Fortaleza, no estado do Ceará, aonde a palavra de Deus está chegando, irmãos, em 2 estados do Nordeste muito importantes da federação. Glórias a Deus, né, por esse evangelho ser espalhado, né? Eles foram assim, né, no tempo antigo, né? Evangelista Arthur, da Assembleia de Deus em São Gabriel, está assistindo também, irmão Fray, irmão Leandro. E o livro que o senhor nos pediu, né? Está em Mateus 7, 21 ao 23. Pode ler, por favor. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Já está dando a dica aqui, como é que a pessoa pode ser para não ser reprovado, né? Tem que ouvir as palavras de Deus, de Cristo, e colocar em prática. Não adianta só ouvir, não adianta só falar, tem que aplicar
na nossa vida, né? Não adianta eu propagar, falar e fazer discípulos de mim próprio e não aplicar na minha vida. Chegar no dia, ele não vai me conhecer. E veja que existem 3 grupos: aqueles que profetizam. E aí o termo profetizar, irmãos, não é naquela ideia neopentecostal de que diz assim: o fulano falou algo e esta suposta mensagem, que pode ser traduzida como revelação ou como profecia, e aí aquele irmão já tem ali a conotação como profeta. Não. O termo profeta no Novo Testamento, ele fala daqueles que pregam a palavra do Senhor, daqueles que anunciam a mensagem de Deus com autoridade. Não confunda o ministério do profeta à luz do Novo Testamento com o dom de profecia. Quem tem o dom de profecia não é classificado como profeta à luz do Novo Testamento. Por quê? Porque os profetas, a própria Bíblia diz que eles foram do sentido do Antigo Testamento até João Batista. Ali tinha a figura do ministério profético. O que hoje opera é o ministério do profeta no Novo Testamento, mas no sentido daqueles que pregam a palavra do Senhor, não nos moldes do Antigo Testamento, só para nós fazermos também aqui esta distinção. E aquele que tem o dom da profecia é dom, não que ele seja um profeta, porque no meio neopentecostal e pentecostal você usa muito isso, né? A pessoa fala, até inspirada pelo Espírito Santo, acontece algo e ela já recebe ali a afirmação: aquele irmão é um profeta, ou aquela irmã é uma profetisa. Não, aquela irmã ou aquele irmão, eles têm o dom da profecia, que está escrito em Coríntios, e o apóstolo Paulo fala a respeito disso, no capítulo 12, dos dons espirituais ali que servem para a edificação do corpo. E o corpo é a igreja, do qual o cabeça é Cristo. Então veja que são grupos de pessoas que creem nos dons espirituais, conforme Mateus capítulo 7, que o irmão Frei leu, dos versículos 21 ao 23, e aí tem aqueles que vão curar, e tem aqueles que vão fazer maravilhas, e mesmo assim o Senhor vai dizer que não conhece eles, dizendo, em outras palavras, eu não tenho intimidade, eu não faço parte de vós e vocês não me representam. Não vai ser, não é fácil, né? Não é de qualquer jeito. No céu não entra pecado. E nós muitas vezes sofremos por esse evangelho. Mas nós temos na nossa vida, né, a convicção que, como fala, né, o evangelista, né, nós temos que tomar posse da nossa salvação. E quando nós pegamos e tomamos posse da salvação, não vou dizer que as coisas ficam fácil, mas muitos pecados que dominavam a nossa vida, muitas práticas, elas não têm mais o poder sobre a nossa vida. E isso é perfeito na presença do Senhor, porque nós vemos que, como humanos que somos, nós vamos querer pecar, mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, que nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos nos desviar do pecado, né? Sem pesar, sem pensar assim, o que eu estou perdendo, sem aquele brilho que quando nós não temos o verdadeiro encontro com Deus, nos dá, né? Muitas vezes nos dá aquele brilho, puxa, estou perdendo a minha vida aqui, né? Como muitas vezes quando jovem aceita Cristo, né? Jovem entra para a salvação e fica com aquele pesar, estou perdendo a minha vida, está passando, meus colegas estão lá no mundo aproveitando. Quando nós verdadeiramente nos convertemos, isso daí, esse passado que nós olhamos assim, ele é sujo, ele não é atrativo, né? Ele é vergonhoso. E isso só quem faz é Deus, né? Se nós seguirmos aquela vida, o que nós estamos fazendo? Praticando a iniquidade ainda. Isso daí é terrível. Você que nos ouve, se você tem um desvio de conduta, que os nossos desejos eles vão desencadear num desvio de conduta. E isso daí vai nos levar pro grande trono branco naquele dia.
ainda há tempo, né, de recuperar, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de buscar Deus. E assim, eu sempre costumo falar e eu não canso de dizer que o único que tem para nós nos dá uma folha em branco para nós reescrever uma nova história com Ele, né? É o nosso Deus, é Jesus, né? Se você está nos ouvindo, você tem algum erro, tem alguma falha que você não consegue vencer, nós te dizemos, né, que você busque a Deus, né? Busque em oração, confessa, se arrepende, confessa e deixa, e assim Ele vai lhe alcançar de misericórdia, e você vai estar presente no arrebatamento, né? Quem sabe no arrebatamento, né? Quando você, se você verdadeiramente se arrepender, você vai naquele dia ressuscitar, se caso você morrer, se Cristo não vir antes, como nós esperamos, né? Nós esperamos a vinda de Cristo a qualquer momento. Irmãos, e nós estamos explicando à luz das principais correntes de interpretação escatológica para que a palavra de Deus possa ser equilibrada. E quando nós falamos isso, apesar de sermos aqui estudiosos em teologia bíblica e consequentemente nas escrituras sagradas, a teologia é uma tentativa, apesar de ser de uma intenção humana de procurar estabelecer uma introdução e ao mesmo tempo fornecer uma luz de conhecimento. A teologia, ela não é 100% precisa. E por que eu digo isso? Porque se eu falo, irmão Leandro, que Jesus, por exemplo, de maneira taxativa, de que ele vai voltar antes, por exemplo, da grande tribulação, eu estou afirmando algo que não é um consenso teológico escatológico. Por quê? Porque também existe um outro grupo de pessoas sérias e honestas com a Bíblia que apontam de que a igreja, ela enfrentará o período tribulacional aqui na Terra. E dentro do campo da teologia e da escatologia, tanto aquele que pode se considerar um pré-tribulacionista ou aquele que se classifica como pós-tribulacionista, ele não pode chamar o pós, não pode chamar o pré de herético. E da mesma forma, o pré não pode apontar para o pós e dizer que ele é herético, porque existem textos que, de forma inicial, representa ter uma interpretação que pode pender para o pré-tribulacionismo. Mas, de outra forma, existem textos que representam, que eles fundamentam o pensamento escatológico pós-tribulacionista. Agora, o que não pode acontecer dentro do estudo da teologia e da escatologia é uma geração de crentes, por exemplo, que usa da premissa de que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, mas não é porque eles estão amando a vinda do Senhor. Não é porque eles estão aguardando em santidade a vinda do Senhor. Pelo contrário, eles querem que aconteça o arrebatamento porque eles estão com medo da grande tribulação. Então, eu pergunto para você, audiência, que tipo de geração é essa que tem medo da grande tribulação, esperando, não, Jesus tem que me tirar antes da grande tribulação? Agora vamos aqui pensar. Se Jesus nos arrebatar antes da grande tribulação, glória a Deus. Agora, se Jesus quiser e a nossa teologia esteja errada, agora vamos falar aqui como assembleianos que aprenderam o pré-tribulacionismo, supondo que o pré-tribulacionismo esteja errado, supondo que Jesus não volte antes da grande tribulação, será que estamos preparados para enfrentar o período tribulacional? Porque sem grande tribulação, veja a linha de raciocínio, irmão Leandro, se o senhor me permite, sem grande tribulação, sem anticristo, sem marca da besta, sem o Espírito Santo, esta geração
já está perdida, muitos já estão com medo, muitos já estão se dobrando para o falso evangelho, estão se mobilizando para os movimentos e não Estão para o estudo, buscando em fogo estranho. buscando em fogo estranho. Imagina essa geração na grande tribulação. Eu vejo também outro ponto, irmão Jean, que as Sim, pessoas, alguns entendem, querem entender dessa forma, né, que Jesus vai voltar antes, porque eles não têm a certeza da salvação e estão esperando uma segunda chance. Sim, Né? Alguns, né, pensam dessa forma: mas se eu não ir na primeira, eu vou na segunda. exatamente. Né? E se não tem, né? E se não tiver a segunda? Aí é que está. Estão... O fato de se manter sempre preparado Sempre a preparado. todo tempo, que é isso que não está, irmão Frei, sendo ensinado em muitos lugares pelo Brasil. Tem que- Se prega o tem que já arrebatamento, mas não estar- se prega a santidade. Tem que estar já se preparado com as vestes brancas, né? Nupciais, né? Perfeitamente. Então aí entra a perseverança, né, irmão? Do santo, daquele que é salvo. Porque o salvo, na verdade, ele vai perseverar. Porque ele é salvo. Não para ser salvo. A perseverança do salvo não é para ele ser salvo, é porque ele já é salvo. Então ele vai continuar sim, santo, até o último dia. Né? Até o último dia. Então não tem como, né, irmão? Aquele que é salvo não se preparar. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa é o nosso dever. E, irmão Jean, não tem nenhum problema daquele que vive em santidade, aquele que vive buscando agradar a Deus. Não existe nenhum problema de permanecer fiel, porque essa é a conduta do salvo. Esse é o dever do salvo, do justo, de ele buscar a santidade até o último dia. Glória a Deus. Nós, né, somos aprendizes de Cristo, né? E Cristo nos dá um grande exemplo de resistência, né? Até o final ele não desistiu do propósito. E quando o irmão falou aí sobre a perseverança, não é o mérito que vai nos trazer a salvação. Pois se fosse essa, eu conseguiria a salvação com minhas próprias forças. E a Bíblia me fala que a salvação não provém de mim. É algo que Deus nos deu pela graça. Então não adianta eu pensar que vou alcançar com as obras, que vou alcançar com minhas atitudes, vou alcançar com tudo isso que muitas vezes é mostrado, né? Um certo aspecto de santidade que na verdade é uma falsa santidade, né? Porque nós vemos, né, esses movimentos, nós vemos pessoas que são tidas, né, como as mais santas, e hoje nós muitas vezes passamos por elas e elas estão na concupiscência do pecado, né? Nós vemos a prática do pecado na vida dela, porque já não é nem mais oculta, né? É algo que eles fazem à luz, sem vergonha alguma, e nós vendo isso, nos mostra que não é isso que vai levar à salvação. Nós temos aqui algumas participações aqui aos irmãos. A irmã Vaneide Costa deixou aqui: só o Senhor é Deus, somos dependentes de Ti, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido segurar em suas mãos, nas mãos do Senhor. Deixa Jeremias capítulo 1, versículo 19 para a nossa meditação. Também o irmão evangelista Arthur deixa ensino de Atos capítulo 8 e versículo 29, 30, 31. Também o irmão Leandro Ilha diz assim: a paz do Senhor, irmãos na escuta, Deus abençoe esta programação. Também Cate Flores, que é o Vande, diz boa tarde, meu amigo Vande. Daqui a pouco Samuel já vai estar tocando a gaita, assim como tu tinha pedido, né, outro dia. Está aqui a irmã também Priscila Bastos Lima, sobrinha do nosso irmão Edson, que hoje não pôde estar conosco mais uma vez. Ela diz boa tarde, estamos assistindo aqui em Canoas. Deus abençoe, está assistindo lá de Canoas. Deus abençoe esta família também. O irmão Lua, né, que é o pai da irmã, e a sua mãe também, que ela é cristã também. Que Deus abençoe esta família.
Também está conosco a irmã Ercília Morel, diz glórias a Deus a irmã Ercília, mãe do nosso amigo Bruno Beni, né? Está na audiência, muito obrigado pela audiência de todos os irmãos que comentaram aqui, estarão concorrendo a uma Bíblia. Eu vi que tem mais irmãos na live, mas ainda não comentaram, então comente para poder participar da Bíblia. Só vai ter que retirar conosco a Bíblia, nós não vamos enviar. Aquele irmão que ganhar a Bíblia vai ficar com um irmão que aí sim tem que dar um jeito de retirar conosco, daí chama no privado e nós vemos como é que será, mas todos estarão concorrendo. Também o irmão Alexandro Inga diz boa tarde, paz aí, paz do Senhor, meus irmãos, estamos na escuta, Deus abençoe. Esse irmão é de Santa Catarina, né? Alex, isso. Deixa eu só complementar aqui, irmãos, um versículo que está referente ao assunto que nós estávamos falando aqui, do ímpio e do santo, né? Do justo, que está lá em 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo o injusto para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Aqui em outra tradução diz assim, que Deus sabe livrar o justo, livrar os piedosos da provação e manter em castigos os injustos para o dia do juízo. Então, irmãos, aquele que permanece, aquele que vai perseverar, Deus ainda, além da perseverança, Deus coopera, Deus ainda nos ajuda, né? Sabe nos livrar na hora da provação, mas Ele sabe castigar o ímpio, o injusto, e ainda Ele vai reservar para o dia do juízo. Então, o justo, quando ele persevera, que ele espera no Senhor, tanto antes ou depois, Deus vai endireitando os caminhos para ele, vai asfaltando o caminho para o justo passar. Mesmo assim, a gente sabe que são dias difíceis, mas Deus está conosco. É essa promessa que nós temos. Então, aí nós vamos perseverar, porque nós sabemos que para quem que nós, aonde está o nosso foco, aonde nós devemos chegar, né? Que sem esse entendimento e essa perseverança nós não vamos conseguir, porque aí entra lá a recompensa, né? Que como o apóstolo Paulo disse, né? Guardei a carreira, que ele disse que ele correu a carreira, né? Combateu o bom combate. Combateu o bom combate e guardou a fé. E ele falou que o justo juiz tinha a coroa para dar para ele quando ele chegasse lá. Então essa é o nosso desejo, nossa esperança, que nós vamos chegar lá e vamos receber a recompensa das mãos. Nós não sabemos que tipo de recompensa, porque a Bíblia não nos diz, né, irmão? Mas ela diz que aquele que perder o galardão, que deixar de receber por causa das obras que não foram concretas, as obras que permanecem, eles vão ter grande prejuízo. O senhor falou algo tão interessante nessa expressão do apóstolo Paulo, porque ele está escrevendo a sua carta para Timóteo, e ali, dentro da cronologia bíblica das cartas paulinas, possivelmente era a última das cartas do apóstolo Paulo. E veja que no contexto ele pede apenas 3 coisas: o maior pregador depois de Jesus Cristo, o modelo do servo, o único que teve a capacidade do Espírito Santo de dizer aos seus discípulos: sede vós, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E no final da vida, quando ele está escrevendo, e essa fala que o Senhor diz está exatamente escrito
na segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele vai dizer que 3 coisas ele está sentindo falta. E ele diz assim, ó: trazei-me os pergaminhos, a capa e João Marcos. Por que os pergaminhos, irmão Frei? Porque um servo de Deus não consegue viver longe das Escrituras. Os pergaminhos ali era o Antigo Testamento que já estava formalizado. O Novo Testamento ainda estava em fase de acabamento. Não estava ainda estruturado no sentido de pergaminhos ou livros posteriormente. A capa, porque o homem estava sentindo frio e solitário. E João Marcos, justamente para aplacar este sentimento de solidão que pairava o apóstolo Paulo. Aí eu fico lhe perguntando, irmão Leandro, e aqui vem algo para a nossa reflexão: como que nós vamos chegar? O senhor pensa comigo. Subimos ao céu e o apóstolo Paulo estará lá conosco. O que nós vamos dizer para esse homem? Que o texto fala, ele mesmo expressa que sofreu 5 vezes. Ele sofreu chicoteadas, naufrágio, passou fome, passou dificuldades, foi torturado, risco de vida, mal interpretado, até mesmo dentro da igreja, porque tinha igrejas que simplesmente expulsavam Paulo. Outros não queriam o Paulo, era baderneiro. Veja que a vida do apóstolo Paulo é só ler atentamente as cartas paulinas e você vai ver que o missionário, aquele que formou a ideia teológica da igreja, não foi bem recebido na sua época. E ele teve que muitas vezes, aí é que entra a expressão, e é só nós pegarmos aqui os textos que ele diz o seguinte: e eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E sabe por que ele se expressava dessa maneira? É para defender o seu apostolado, que sempre estava sendo colocado em xeque pela própria igreja primitiva. Pela forma que ele foi discipulado, né? Que ele não caminhou com Cristo ressurreto, né? Mas ele recebeu o ensinamento direto, né? Porque nós podemos ver que não há contradição em nenhum dos ensinamentos dele, e muito menos na sua vida ética. E tanto é verdade isso que o senhor fala, porque há um intervalo de tempo entre a conversão do apóstolo Paulo, que deve ter acontecido provavelmente quando ele tinha 25 para 26 anos, e ele vai ser levantado ao ministério, ao apostolado, irmão Leandro, com 40 anos. Mais ou menos uns 60 anos depois de Cristo. E veja que ele leva de 13 a 14 anos sendo preparado. E aquele tempo que ele esteve no deserto da Arábia, ali que os estudiosos afirmam que poderá ali ter sido quando ele recebeu as revelações diretas do próprio Senhor Jesus Cristo. E onde nós temos isso como base? Quando ele vai falar sobre 1 Coríntios 11, sobre a ceia do Senhor, que ele diz, né? A respeito disso. Porque eu recebi do Senhor. Ali ele está dizendo, em outras palavras, sabe o que, irmão Frei? Eu recebi do Senhor. Só que eu não recebi do Cristo que estava morto e ressuscitou apenas. Eu recebi do Cristo glorificado. As mesmas revelações quando Jesus estava na terra, dando aos discípulos que conviveram com ele. O mesmo medo, digamos, o mesmo zelo, digamos assim, que ele tinha com a igreja, todos aqueles outros tinham, né? Então o zelo que ele tinha com a igreja só podia ser algo superior às coisas humanas, né? Não podia ser algo físico, né? E nessa fala aí, irmão Gia, que ele disse que da ceia do Senhor. Sim, senhor. Aqui me chama a atenção aqui no 1 Coríntios 3:10, que ele disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele.
Aqui, irmãos, me chamou a atenção esse versículo porque ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio. Ele está dizendo, eu sou sábio porque o fundamento que está lançado é o de Cristo. Que palavra, né? E aí ele dizia, aquele que edificar sobre ele, mas veja como edifica sobre ele. Cada um edifica sobre ele. Isso aqui fala das obras, irmão. Fala das obras, que todo aquele que edificar uma obra em favor de Cristo ou por Cristo, esta obra ela vai ser provada pelo fogo e vai permanecer. Mas se não está edificada sobre o fundamento que é Cristo, que o próprio apóstolo Paulo lançou, como ele disse assim, pela graça de Deus que me foi dada, lancei como um sábio construtor. Então ele está dizendo, eu fui sábio em lançar um fundamento sobre Cristo. E essas obras, irmãos, quando não é lançada sobre Cristo, muitas vezes as pessoas, elas pregam buscando, ou cantam, buscando glória para si. Essa obra dá para comparar com a palha e o feno, que ela vai ser queimada. Mas quando a gente faz algo fundado na obra de Cristo, essas obras são as que vão permanecer para o tribunal. Não é assim, irmão Jean? Com certeza, irmão Leandro. Nós estamos recebendo a mensagem de Deus através da sua vida. Algo aqui que também chama a atenção. O senhor está falando a respeito de todos esses acontecimentos. E veja bem, irmão Leandro, quando nós falamos em arrebatamento, tribunal de Cristo, e falamos em trono branco, algumas coisas nós precisamos aqui pensar. Quantos obreiros, irmão Fray, não serão arrebatados? E aí, quando eu falo obreiros, nós fazemos parte disso. Quantos diáconos, presbíteros, evangelistas? E aí eu fico me perguntando, se não serão arrebatados, foi Deus que os separou para o ministério? Deus errou? Segundo, se acontecer a grande tribulação dentro da ideia pré-tribulacionista, ou seja, Jesus arrebata a igreja antes do período tribulacional, e ali tem obreiros que ficaram na grande tribulação, isso não é uma demonstração que as escolhas foram erradas? Que nós fomos chamados para ser irrepreensível na presença do Senhor. Veja bem o raciocínio bíblico, o senhor falou bem. Temos agora o trono branco. Aí no trono branco haverá mais punição. Só que aí é definitivo. E aí imagina o senhor, uma multidão de pregadores, obreiros, sendo condenadas ao inferno. Sabe o que eu estou dizendo com isso biblicamente, irmão Leandro? Porque isso aqui é Bíblia, é Escritura Sagrada, não é o nosso pensamento. Mas a Bíblia nos faz entender isso. Se vai ter obreiros que não serão arrebatados, se terão obreiros que vão receber a marca da besta na grande tribulação, e se tem obreiros, irmão Fray, que no trono branco serão lançados no lago de fogo que arde, com fogo e enxofre, em outras palavras, sabe o que isso significa? Que as escolhas humanas, elas foram motivadas, mas não dentro de um contexto que deveria. E aí, irmão Fray, irmão Leandro, por que o arrebatamento, a grande tribulação e o trono branco também será uma maneira de Deus deixar tudo muito claro? Porque vai ter uma multidão de pessoas no arrebatamento que talvez nunca foram obreiros. Quiseram pregar, mas não puderam. Quiseram fazer parte do corpo de obreiros, mas por algum motivo não puderam. Mas no arrebatamento, irmão Leandro, estarão lá com o Senhor. Haverá uma multidão de pessoas que
cresceram como jovens dentro da igreja e não foi dada uma oportunidade, talvez, para pregar para um pré-congresso, num congresso local. Não teve oportunidade ou não lhe foi dada a oportunidade. Mas no tribunal de Cristo estarão lá para receber as recompensas do Senhor Jesus Cristo. Veja como isso é muito profundo, irmãos. Arrebatamento. Vamos sair do anonimato. Exatamente. Arrebatamento, grande tribulação e trono branco também vai revelar as escolhas erradas que os homens fizeram aqui na terra, irmão Leandro. Então você, que pode estar ouvindo o programa Discípulos, e talvez você esteja, de certa forma, entristecido, desanimado, nós temos recebendo aqui informações, por exemplo, de pessoas que estão afastadas do Senhor. E não sabemos qual o contexto do porquê elas se afastaram. Às vezes uma palavra mal colocada, uma recepção mal dada na porta de uma igreja. Às vezes um olhar frio e indiferente, irmão Frei, faz pessoas nunca mais vir à igreja. Aí nós vamos colocar aquela ideia, mas não eram dos nossos. Porque esse é o único argumento que nós fazemos quando as pessoas não voltam mais. Mas nós temos que prestar e repensar. Será que talvez o erro não foi nosso? E aí entra o que o Senhor fala dos frutos do Espírito Santo. Porque tem muita gente cheia de dom, mas vazio de frutos. E o que vai permanecer, irmão Leandro, é o fruto. No tribunal de Cristo é o fruto, não será os dons. Veja que a temática de hoje sempre está entrando neste assunto, porque é algo muito complexo, irmão Leandro, o que nós estamos vendo. Portanto, tenhamos temor, venhamos andar com obediência e sermos salvos, mas também andarmos em santidade, porque sem santidade não veremos ao Senhor. Sem santidade é impossível ver Deus. A Bíblia nos diz. Temos mais participações aqui do YouTube. A irmã Maielen, esposa do irmão Osiel, diz: estamos na escuta. Um abraço para essa família aí que Deus levantou também para pregar o evangelho, né? Glória a Deus. São um pouco acanhados, mas quando se trata do evangelho, né? O irmão Osiel fala. Quando se trata do evangelho, o Daniel fala. E assim que Deus vai levantando aqueles que são de última hora, né? Também falou conosco aqui a irmã Maria de Lourdes Nunes, diz: a paz, amados irmãos, estou na audiência aqui em Santa Catarina, ó. Outra irmã de longe, mas está perto, né? Pelo Espírito Santo nós estamos todos unidos. Vamos escutar então o último louvor pelo jovem Samuel ali. E já vou estar dispensando ele, creio que a mãe dele já vai vir buscar ele. Aqui, irmão, aqui, pera. Ele vai estar tocando aí, você vai comentando aí o que você acha aí, o irmão, meu amigo Vande, né, que queria ouvi-lo. Também o pastor José Fagundes fez o comentário ali que hoje tem até um gaiteiro, hoje tem um gaiteiro de fora. Deus abençoe a vida do nosso irmão José Fagundes ali, que Deus acrescente na vida do servo do Senhor aquelas bênçãos que o homem não pode roubar e que a traça não pode corroer, que são vindas do céu. Tem uma irmã Maria de Lourdes aqui Irmã Maria de Lourdes Nunes, ela diz: a paz do Senhor, irmãos, estamos na audiência aqui em Santa Catarina. Ela colocou aqui a palavra maravilhosa sobre arrebatamento. Não se fala mais isso sobre o trono branco. Muito escutei em Porto Alegre pelo presbítero Juscelino Pérez. Já descansa nos braços do Senhor. Eram mensagens que os saudosos pregavam, né? E o tema o tema das mensagens antigamente era essa, né? Era a cruz. O teor era volta de Jesus. E a igreja, ela praticamente amava a vinda de Cristo.
Ela ansiava, né? Pela vinda de Cristo. Hoje você vê pessoas até pedir para que Cristo demore um pouquinho mais, porque o mundo tá bom aqui, né? Então ficar mais um pouquinho, né? Então as pessoas parecem que querem emparelhar esse mundo para viver aqui. Mas se a gente pensar um pouquinho, irmãos, o céu para muitas pessoas vai ser aqui na terra, porque depois daqui vai ter o trono branco e o tribunal de Cristo, né? Qual desses nós vamos estar presente? Devemos pensar, irmãos, não é que o nosso programa seja polêmico, é que a gente trata esses assuntos, irmãos, porque é necessário. Os assuntos que estão empoeirados, que estão parados. É necessário porque nós devemos despertar uma curiosidade, um desejo de voltar às Escrituras, né? De voltar a pregar o Evangelho dos nossos irmãos do passado, né? Onde acontecia milagres, né, irmão Jean? E hoje você pede muitos milagres, mas não se vê quase. Mas a Bíblia diz que quando o Evangelho é pregado, Deus coopera com a igreja. Glória a Deus, né? Então é necessário voltar à palavra, voltar às Escrituras, voltar a esses assuntos, né, que são muito atual. O irmão Gia falou no começo ali que nós estamos vivendo um tempo de ignorância bíblica, né, irmão Gia? E nós temos a liberdade de ter quantas versões que nós quisermos em nossa casa. E a Bíblia, ela fica ali empoeirada. E mais fácil ainda, ela está no nosso celular, né? Um aparelho que está 24 horas praticamente junto conosco. E não damos importância para... Tá mais fácil o acesso e cada vez que fica mais fácil, menos valor se dá, né? É uma tristeza, né? Isso daí. Temos mais um comentário que a irmã Solange Bastos Lima diz: a paz do Senhor. Peguei no finalzinho. Deus abençoe sempre os irmãos. Muito obrigado pela participação, irmã. Ela é irmã do irmão Edson. Deus abençoe essa família aí que tem nos ajudado na audiência. Que Deus recompense cada um que está aí na audiência com as bênçãos, aquelas que nós não podemos dar, né? Mas que o Espírito Santo vai dar a cada um, aqueles que estão com o coração aberto. Vamos ouvir então esse dedilhado da gaita aqui pelo Samuel aqui. O valor de uma alma. Imagine na sua vida se alguém não tivesse pregado o Evangelho para você, meu irmão. Imagina chegando a Cristo de mão vazia. Glória a Deus por esse belo louvor, né, meus irmãos? Nem esses louvor antigo é mais entoado, né? Também quero agradecer pela permanência na audiência do meu amigo Cristiano lá de Alagoas. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Ele é um irmão que ele é
católico, mas ele está aí nos fazendo esse costado, né, como diz o gaúcho, nos fazendo esta visita, né, já faz várias programações que ele tem escutado, e ele fala assim, programação de evangelização, está sendo uma bênção, buscar e ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua ajuda aí nos comentários aqui, Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Irmão Frei, irmã Maria de Lourdes Nunes dizendo, glória a Deus, eu amo escutar Apocalipse. E a irmã Solange Bastos Lima, ela diz, eu amo esse estudo, abre nosso entendimento espiritual. Eu amo Bíblia, não sei olhar no celular, irmã Maria de Lourdes Nunes. Glória a Deus, né? O celular nos facilita, né? Mas também pode nos distrair, né? No momento que estamos olhando ali, vem uma mensagem, vem outra, e nós já vamos sair do foco, né? Na Bíblia não tem de nada, né? Quando eu abro a minha Bíblia e vou estudar, não tem de nada na minha frente, eu fico lendo e esqueço do tempo. E no celular às vezes me distraio, não vou mentir para os irmãos. Vem um cliente, vem alguém falando ali, tu precisa responder, né? E na Bíblia não tem outra janela, né? Até quando falamos de janela, eu me lembro do Eutico, né? Que estava na janela e caiu porque dormiu, né? Então a janela ela é perigosa para o cristão, né? Então não deixamos de ficar observando, deixamos nós de ficar nas janelas observando, e muito menos dormindo na janela, né? Quando nós olhamos é perigoso para o cristão. Deus abençoe cada um dos irmãos e vamos seguir, né, com a nossa programação aqui a respeito dos dias vindouros, né, da qual Cristo tem nos proporcionado aqui nessa terra. Nós precisamos somente para apreciação do público, a Igreja do Senhor, os ouvintes do programa, Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 ao 15, que trata a respeito do trono branco, que é o grande juízo do trono branco, onde nós estamos explicando à luz das Escrituras a você que o juiz do trono branco será o próprio Deus, e que todos os presentes que serão julgados sairão de lá condenados e lançados seus corpos no lago de fogo, e esses corpos serão indestrutíveis. Então, do mesmo modo que haverá corpos imortais com o Senhor para todo sempre, haverá corpos que serão ressuscitados para serem condenados e sofrerão eternamente o pior tipo de inferno que tem, Kevin. E o pior tipo de inferno que existe, irmão Leandro, é a ausência de Deus. Esse é o pior tipo de inferno. E tudo isso vai acontecer lá no trono branco. Então, eu estava escutando atentamente a fala do irmão Leandro e também do irmão Frei a respeito de todo esse contexto hoje aqui sobre esse tema tão importante. E essa era a temática da igreja. A igreja velha que o Jair Pires cantava, irmão Leandro. E essa igreja nos deixou saudades. Nós fomos discipulados por essa igreja. Veja que testemunho lindo da irmã dizendo que ouviu lá do presbítero, que já descansa no Senhor, mas ela guardou no coração dela as lembranças daquele presbítero lá em Porto Alegre que pregava a respeito destes temas. Veja que a mensagem de Deus no coração da irmã não foi esquecida. E ela era universal nessa época, né? Ela era abrangente em todas as igrejas, né? Não era A ou B como se encontra hoje, né? Uma diferença teológica, né? Ah, esses daqui, eles têm um neopentecostalismo enrustido ali. Ah, esses aqui costumam mais olhar para os dons, que também são neopentecostal, né? Fazer aquele exagero dos dons, isso daí é neopentecostalismo. Nós sabemos, né? Estudamos para dizer isso, né?
ou se não, esse aqui é clássico, esse aqui é médio, né? Era algo pleno, né? Era um evangelho verdadeiro, bíblico, falava da vinda de Cristo iminentemente, né? Até aquela época não tinha surgido ainda os movimentos neopentecostal, né? Verdade. Eles entraram a partir da década de 80, por aí. Aí veio forte. Finalzinho de 80. Na década de 70, até ali era pregado o verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho, irmão Leandro. O evangelho onde os irmãos ansiavam a vinda de Cristo, né? Igual aquele desejo que o apóstolo Paulo, ele se incluía, né, na vinda de Cristo no arrebatamento. Ele fala ali em Apocalipse, em Tessalonicenses, nós, os que estivermos vivos, ele já esperava a vinda de Cristo para os dias dele. Sim, quando Cristo já subiu, eles já estavam na espera. Eles não tinham... E esse desejo, esse sentimento, até aquela década ali, era notável no meio da igreja. O desejo da vinda de Cristo. E isso era tão verdade, irmão Leandro, que o senhor lembra-se que os temas dos congressos, tudo era a respeito da volta de Jesus, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. A perspectiva era sempre na iminência dessa volta gloriosa. E esses temas foram ficando enterrados, né? Dando lugar para prosperidade. Aí entrou lugar para o antropocentrismo, né? Para o próprio ego. O próprio homem, que os benefícios eram para o homem. Que vem a Cristo para que tu seja abençoado. Mas até antes disso, o desejo era a salvação. Salvação. Salvação ir para a eternidade. E eu creio que o resgate desse sentimento que é o avivamento. Eu creio, irmão, que vai chegar dias, como a Bíblia diz, né, que esse evangelho será pregado a todas as nações. E esse evangelho, ele vai despertar um desejo naqueles que são escolhidos, que são eleitos. Mas é necessário ser pregado. De alguma forma tem que ser pregado esse evangelho. E por isso que muitas vezes nós somos taxados de chatos. Já me disseram já até na minha cara: puxa vida, como tu é chato. Só fala do final do mundo, só fala do arrebatamento, só fala que Cristo vai vir, santidade, cruz. Tu não tem uma palavrinha mais saborosa, me disseram assim. Eu disse: mas que jeito eu vou mudar se é isso que vai nos condicionar para a vinda de Cristo? Não posso mudar meu jeito de ser. É a minha vida, é o jeito que eu vivo, esperando Cristo, carregando a minha cruz, fazendo minhas renúncias. E é assim que nós devemos criar os discípulos de Cristo, ligado a Cristo, mas os discípulos são nossos ouvintes, né? Eles têm que fazerem conforme a Bíblia está e conforme nós aplicamos a Bíblia na nossa vida. Temos algumas participações aqui, ó. Está conosco aqui o irmão Euclides Oliveira assistindo. Um abraço para o nosso irmão. Também a irmã Maria de Lourdes também comenta novamente que ela ama a Bíblia, e também diz o melhor louvor era no acordeão e harpa e voz. Também ela comenta que ela era do tempo da Igreja Velha do Jair Pires, desde os 12 anos, mas Jesus ainda tem os remanescentes. É verdade, minha irmã. E não são todos, não é um volume grande, não se desmotive por pensar assim, são poucos os remanescentes, são poucos, e a Bíblia também nos diz que são poucos. É bíblico isso daí, a Bíblia diz que poucos passarão pelo caminho, né? Poucos passam, o caminho apertado, a porta é estreita e poucos passam. Essa é a noção que Deus nos dá sobre aqueles que vão passar na porta. Também a relojaria Jaspe diz: você sabe o valor que tem uma alma? E bota ali uns emojis de palma. Deus abençoe minha irmã e o meu cunhado que estão na audiência. Mas seguimos, né? Faltando alguns minutos, nós temos que fazer um sorteio do 1 até o 15 para nós sortear uma Bíblia. Daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo isso. O irmão vai preparando o aparato ali de sortear eletrônico ali.
E nós vamos falando mais desse evangelho lindo, maravilhoso, que transforma vidas, né? Que faz o efeito. E esse é o evangelho que funciona. Não adianta nós nos vestir aqui, botar adereços, botar, quem sabe, as cruzes brilhosas, fogaréu e tochas, e querer atrair jovem, juventude, criança, velho, com essas artimanhas humanas. Nós não temos artimanhas nenhuma aqui, nós falamos a palavra que é aberta, é lida, é comentada. Nós estamos num grande diálogo aqui entre irmãos que buscam ser santo, ser separado, buscam se apresentar a Deus como obreiros, que não há do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da justiça, né? E assim nós procuramos nos apresentar para Deus, né? Temos falhas, somos humanos, mas nós somos santos, buscamos cada dia mais. Vamos já estar sorteando então, que assim nos sobra mais tempo. O irmão pode lançar aí. Número 7, Diego Henrique. O irmão Diego Henrique, que o nome dele é Diogo. Ganhou a Bíblia aí, pode retirar comigo. Esse irmão, ele vai lá na oficina e olha aí uma linda de uma Bíblia para você aprender de Deus aqui, ó, quando eu não sei se ele tem uma Bíblia. Esse irmão, ele frequenta algumas vezes a igreja, eu não sei se ele tem uma Bíblia assim física, mas se ele não tem, ele vai ficar com uma baita de uma Bíblia muito linda, bonita e até com harpa cristã junto. Aí eu posso entregar para ele, que ele mora no bairro na frente da minha casa. Mas vamos seguir então sobre o assunto, meu irmão, nesses últimos minutos que nos antecedem do final, né? Esse tempo é o maior dos nossos obstáculos, né? Que nós falamos da palavra e o tempo passa mais rápido. Então nós estávamos falando, né, sobre o grande trono branco ali que o irmão falou. Já passou esse assunto, agora entramos no assunto do trono que vai do tribunal de Cristo, esse daí. Mas antes disso, né, vai anteceder, como o irmão falou, a grande tribulação, né? Então, antes da grande tribulação também tem um evento. O evento que se juntarão as nações ali. O irmão tem mais detalhes sobre esse assunto, né? Quem sabe dê para o irmão falar um pouquinho. E quando vai acontecer, irmão, já o tribunal? Vai ser logo em seguida ao arrebatamento? Vai ser no milênio? Quando é que vai acontecer esse tribunal de Cristo? Dentro de uma interpretação escatológica, o tribunal de Cristo, ele acontecerá após o arrebatamento da igreja. E o tribunal de Cristo, simultaneamente, já vai acontecer, ao mesmo tempo, nos ares, as bodas do Cordeiro. Então são dois acontecimentos intervalares, que nós chamamos. E tanto a linha pré-tribulacionista quanto pós-tribulacionista creem nestes dois eventos. Somente a questão é de que se a igreja estará ou não na grande tribulação. Mas a respeito do do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, há um consenso entre as duas escolas escatológicas. Então a única divergência que tem entre as duas é o tempo da vinda, né? Do arrebatamento, antes ou depois. Exatamente. Mas as duas concordam que Jesus vai voltar, né? E sim, que vai ter as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, e depois vai ter lá o Satanás será solto, né? Ele vai ser preso nesse milênio, no tempo das bodas ele vai estar preso, né, irmão? Exatamente. E aí, para alegrar, porque a mensagem de Deus, ela consola, porque o pessoal pensa assim, irmãos, quando você fala no fim dos tempos, as pessoas acham que isso é uma palavra negativa, e pelo contrário, os fins dos tempos, eles têm 3 tipos de interpretação. Então, fim dos tempos está falando do quê? De profecias bíblicas que vão se cumprir. Esse é o primeiro ponto, quando você fala no termo fim dos tempos. Segundo, da transição da era humana para Jesus governando. Ou seja, sai a figura humana e entra Jesus em cena. Por isso que aqui cabe uma ressalva. Todos os governos humanos falharam, falham e vão falhar.
E quando a igreja ela se torna refém da esperança de que um governo humano seja satisfatório, ela não entendeu ainda a palavra de Deus. Porque o único governo que será perfeito, satisfatório e que vai encher a terra de perfeita paz, prosperidade, proteção e de igualdade social em todos os sentidos é o governo de Jesus. Então, quando nós falamos em fim dos tempos, segundo ponto, a transição. Sai o homem e entra em cena aquele que sempre deveria ser o protagonista, que é o Senhor Jesus. E terceiro, nessa transição, é porque está falando da transição, aponta para um novo céus e uma nova terra, um novo começo. Ou seja, o Éden, que foi projetado por Deus, agora esse Éden vai dar continuidade no novo céus e na nova terra. Então, fim dos tempos não é uma palavra de medo, é uma palavra de esperança. E essa fala que o senhor disse recém, ele vai nos remeter a uma alusão já feita lá na tempos atrás, quando eles pediam um rei, né, para Samuel, né? E quem queria governar eles era o próprio Deus, né? Mas eles queriam um rei. Já era uma analogia aos tempos que virão, a voltar a ser como era antes, somente Deus no controle de tudo. E as minhas considerações finais, irmãos, que está terminando, para que seja dado direito aos irmãos, é de que, tratando sobre esse assunto, e quando nós olhamos para a nossa geração, uma geração divorciada da palavra de Deus, eu tenho escutado, irmãos, alguns jovens, postulantes ao ministério, postulantes a se tornarem obreiros, outros que já estão iniciando a carreira da pregação, e eles estão se dobrando para essas tendências antibíblicas. Por quê? Porque parece que o sistema é maior, ou a oferta do sistema é mais atrativa do que permanecer fiel às Escrituras. E eu tenho escutado de jovens, irmão Frei, de 20 anos, 25 anos. Não, irmão Jean, nós precisamos entrar no movimento. Nós precisamos fazer parte do barulho. Que barulho? Barulho sem Bíblias estudadas? Sem páginas de Bíblia sendo abertas para serem lidas e meditadas? Que tipo de geração é essa que está aguardando o arrebatamento e, consequentemente, a vinda de Jesus? E se essa geração sofrer um pouquinho de luta e perseguição, será que serão capazes de suportar o que há de vir aí, que está para acontecer, por amor a Cristo? Fica essa pergunta de reflexão para você. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque hoje, infelizmente, a cruz, o Evangelho, a vinda de Jesus, o amor a Ele e a sua palavra foi trocado. Se colocou subterfúgios, se colocou todo um tipo de outro evangelho. Eu costumo dizer e chamar isso, irmão Leandro, irmão Frei, as bugigangas do homem. Colocaram as bugigangas no lugar de Deus. E é por isso que nós temos hoje, infelizmente, uma geração analfabeta de Bíblia. E esse analfabeto de Bíblia, ele sabe ler, sabe escrever, mas não sabe entender a palavra do Senhor. Que Deus tenha piedade de todos nós, irmãos. E é um prazer estar aqui com os irmãos do programa Discípulos, aguardando com muita expectativa para uma próxima oportunidade. Glórias a Deus, né, irmãos? Isso é notório, né, irmãos? Ao conversar, ou não precisa nem conversar, né? Ao ver alguns dessa nova geração, nós, na sua pregação, nós já vemos, né, que é algo fora da Bíblia, né? Algo, um enjambre, como o senhor diz aí, que não é aquilo que a Bíblia nos oferece, nos mostra. Eu dou graças a Deus por ter nos iluminado a ponto de nós saber distinguir o que é bíblico e o que não é, né? Mas eu que agradeço, né, pelo irmão ter atendido o nosso convite de estar conosco aí todos esses dias, nos ajudando, né? Nós somos sinceros de forma
de estar grato verdadeiramente pelo irmão que tem um conhecimento mais avançado acerca de vários temas bíblicos, né, que o irmão se dedica, o irmão busca, o irmão é bem mais evoluído que nós, né, nesse tema, e nós somos agradecidos pela presença do irmão, e sem problema algum nós conseguimos reconhecer, né, que o irmão tem esse dom de ensinamento, que o irmão tem esse dom de buscar, que o irmão se aprofunda, que o irmão entende muito melhor que nós dos termos originais, da sua do etimorfismo, de tudo mais que a gente não tem muito conhecimento a esse respeito, mas nós estamos buscando aqui saber um pouco mais cada dia, né? Mas cada um é dado conforme o Espírito Santo lhe dá, e nós entendemos isso, por isso nós convidamos o irmão Jean, porque nós entendemos e somos agradecidos. Nós não vamos poder lhe pagar nada, irmão Jean, daqui dessa terra, mas o Espírito Santo vai lhe conceder aquilo que o Senhor necessitar, aquilo que for do agrado de Deus. E essas são as minhas palavras. Eu creio que o irmão Leandro pode falar e encerrar, e já está orando por nós pela finalização da programação. Graças a Deus também, agradeço a Deus pela vida do irmão Jean, que também a todos os irmãos que estão na audiência, que permaneceram até hoje conosco aqui, né? E quero te incentivar, irmãos, que permaneçam nos próximos programas, que é onde vamos trazer outros assuntos que são importantes, né? Eu vou dar um exemplo aqui a respeito da justificação, né? A doutrina da justificação, a doutrina da salvação. Isso aí são assuntos que temos dúvidas, né? E nós vamos estar aqui trazendo esses assuntos para despertar uma curiosidade no teu coração. Glória. E através dessa curiosidade tu vai buscar juntamente conosco, né, esse conhecimento nas Escrituras, pois é através dela que nós adquirimos a vida eterna. Então, minhas considerações, meus agradecimentos ao irmão Jean, e eu fiquei aqui pensando, acho que nós não finalizamos ainda. Não finalizou. Faltou milênio, faltou tratar, de certa forma, irmão Leandro, a grande tribulação de uma maneira mais abrangente, que a gente só deu ali o início dela. Então, nós vamos... as duas testemunhas que farão parte da grande tribulação. Nós vamos continuar ainda, irmãos, nesse assunto até nós finalizarmos. Mas aí os irmãos deixem seus comentários aí e podem opinar, irmãos, aí a respeito de alguns assuntos, algumas doutrinas que os irmãos queiram que a gente traga ao conhecimento dos nossos irmãos. Pode fazer essa oração. Vamos orar então, tu que ainda está aí conosco, né? Vamos falar com Deus agora, e Deus conhece o nosso coração, a nossa necessidade. Senhor amado, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Te agradecemos pela palavra, Senhor, pela tua misericórdia, o teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa cada um que está do outro lado, Senhor, ouvindo esta programação, está orando nesse momento. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um. Te pedimos que a tua mão protetora esteja sobre cada um, Senhor. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.